A pergunta que travou todos os teólogos adventistas. A pergunta do pastor Elias Soares que travou todos os teólogos adventistas. Incrível, mas o Elias Soares fez uma pergunta que nenhum teólogo adventista conseguiu responder. Incrível, mas hoje o humilde servo João Pedro Torales vai desvendar esta pergunta. Vamos lá. Olá, seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, como você já viu ali no tape, né? A pergunta que travou todos os teólogos adventistas. O Elias Soares, né, o pastor Elias Soares, fez uma pergunta assim tão difícil a ponto de todos os grandes teólogos fugirem. E hoje o simples, humilde servo João Pedro Torales vai desvendar esse enigma do Elias Soares. Você está no canal João Pedro Torales, seja bem-vindo a este canal. Já é inscrito nesse canal? Ainda não? Vá lá embaixo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações e deixe o seu like. Muito bem. O Elias Soares, há um tempo atrás, ele fez uma pergunta e ele afirmou que nenhum teólogo consegue responder esta pergunta. Então, hoje não será nenhum teólogo que vai responder, apenas um humilde servo que estuda a palavra de Deus, que é nada mais, nada menos que o pequeno João Pedro Torales. Vamos lá então, né? Bom, Elias Soares diz: a Igreja Adventista, para destruir a doutrina da imortalidade da alma, tem afirmado que Moisés foi ressuscitado. Será que é a Igreja Adventista que afirma? Ou é a palavra que nos dá clareza sobre isso, senhor Elias Soares? Mas vamos lá. Aí o Elias diz, né? E ainda foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel. E também a serva Ellen White, né, a serva dos adventistas, né, a serva do Senhor, dito pelos adventistas, também afirma aí no seu livro que Moisés foi ressuscitado. E a pergunta do Elias Soares foi essa. Preste bem atenção, vamos lá. Se Moisés ressuscitou ou foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, como afirma Ellen White, diz Elias Soares, porque 30 dias depois da sua morte, Deus disse para Josué: meu servo Moisés está morto, né? Quem te falou que quando Deus fala para Josué que o seu servo Moisés estava morto, já tinha se passado 30 dias? Quem te falou, Elias Soares? Mas vamos lá, vamos desvendar esse segredo. Então Elias Soares diz que a pergunta que travou os adventistas foi essa, né? Que 30 dias depois da sua morte, Deus estava falando para Josué ainda que o servo dele, Moisés, estava morto num sentido contínuo, que ainda continuava morto. Essa é a pergunta, supostamente, que travou todos os teólogos adventistas. Vamos ler então? Deuteronômio 34, né? Foi o texto que ele usou. Versos 5 e 6 diz: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte com Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Primeiro assim, ponto que eu quero frisar, as últimas palavras ali do verso 6 diz que ninguém sabe aonde Moisés de fato foi
sepultado. Como que fosse um enigma. Ninguém encontrou a sepultura de Moisés. Ou seja, Moisés foi sepultado e ao mesmo tempo desapareceu. Fique aí com esse enigma aí, que isso vai te ajudar bastante ao decorrer dessa explanação, né? Aí vamos ler agora. Aí ele leu Deuteronômio 34:8, que diz assim: Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto de Moisés. Então, depois da morte de Moisés, os filhos ali, né? Que nem diz ali que os filhos de Israel prantearam por 30 dias. E aí o Elias Soares diz agora, vamos ler Josué 1, verso 1. Diz ali: Sucedeu, né? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, verso 2 agora: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então ele diz, está vendo? Deuteronômio 34, verso 5 e 6, fala da morte de Moisés. Deuteronômio 34, verso 8, fala que prantearam durante 30 dias. E Josué, o livro que segue de forma cronológica, verso 1 e 2, Deus estava falando para Moisés e para Josué 30 dias depois que Moisés ainda estava morto. Então aqui nenhum teólogo adventista consegue responder. Esta pergunta travou todos os teólogos adventistas. Amigo, vamos esclarecer esses pontos. Primeiro ponto, quem escreveu o Deuteronômio? O 34, 33, 34. Foi o próprio Josué. Segundo ponto, o livro de Deuteronômio e Josué não tem uma sequência cronológica dos fatos. E nem o capítulo 34 do próprio Deuteronômio segue uma sequência cronológica dos fatos. E agora eu vou provar para vocês. Vejamos, né? Verso 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito da sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui diz, no verso 9, que Moisés impôs a mão sobre Josué e Josué estava cheio do Espírito Santo. Este fato do verso 9, que Moisés impôs a mão sobre Josué, aconteceu antes da sua morte ou depois da sua morte? Antes. Então o verso 9 de Deuteronômio 34 acontece antes do verso 5, do verso 6 e do verso 8, mostrando que o livro não segue uma sequência cronológica dos fatos. O verso 9, a imposição das mãos de Moisés em Josué, acontece no início do capítulo 34. Antes do verso 4, do verso 5 e do verso 8, ok? Primeiro ponto para você frisar. Segundo ponto, quando Deus estava falando com Josué, meu servo Moisés, está morto, este fato está acontecendo justamente após o verso 5 e o verso 6 de Deuteronômio 34, justamente a hora que Deuteronômio apresenta ali, né, que foi o próprio Josué que escreveu, a hora que ele apresenta que Moisés morreu, esse fato está acontecendo em Josué, capítulo 1 e capítulo 2. Deuteronômio apresenta que Moisés morreu. Após a sua morte, é que Deus fala para Josué: olha, meu amigo, Moisés morreu, agora ele já não é mais o líder,
Porque a ênfase em Josué 1 e verso 1 e 2 não é a ênfase de falar, olha, ele continua morto. A ênfase é para mostrar, olha, é hora de você pegar as rédeas, Josué. Moisés não está mais entre vocês. Agora você é o líder, Josué. Então, veja bem. Verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, está morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão. Esta palavra, depois de falar Moisés está morto, dispõe-te agora, esse dispõe-te agora, ou seja, só acontece após 30 dias do luto descrito em Josué, em Deuteronômio 34, verso 9. Por quê? Porque depois que ele avisa que Moisés estava morto, aí sim pranteiam, e somente depois que Josué pega os filhos de Israel e passa o Jordão. Por quê? Capítulo 34 de Deuteronômio e Josué 1, eles não são numa sequência cronológica, certo? Assim como eu mostrei que o verso 9 não acontece numa sequência cronológica. E a ênfase de Josué 1, verso 2 é falar para Josué que Moisés não era mais o líder, e não a ênfase de que ele ainda estava morto. Muito bem. Como provar e desmontar ainda mais os argumentos do Elias Soares? Primeiro, Judas 7 diz que o arcanjo Miguel contendia, disputava uma demanda legal sobre Moisés. Sobre o quê? Sobre um cadáver? Será que o arcanjo Miguel estava lutando com o diabo por um cadáver? Não. Ali no próprio original grego diz uma contenda, uma demanda legal, como que fosse uma posse. Então, Miguel, o arcanjo Miguel, que nós cremos que é o próprio Cristo, não estava lutando por um cadáver, Elias Soares. Ele estava lutando por Moisés, para ressuscitar Moisés. Brigar por um cadáver não tem lógica. Segundo, Mateus 17:2 e Lucas 9:32 diz que Elias e Moisés apareceram para Jesus. Elias foi para o céu e Elias estava glorificado no céu, quebrando o teu argumento que você diz que o único que foi glorificado primeiro, tanto dos mortos, né? Ali foi o próprio Jesus. Não, o próprio Elias estava no céu glorificado. Mas ali diz que apareceu Moisés e Elias. Jesus falou com os mortos? Era Elias que foi para o céu em corpo glorificado, né? Que foi glorificado para estar no céu. E aí Elias veio e veio a alma penada de Moisés com ele? Não, amigo. Se Elias foi vivo para o céu e continuou vivo, e ali aparece Moisés, vivinho da Silva, e conversa com Jesus, só tem duas explicações. Ou Jesus conversou, praticou a necromancia, conversou com os mortos, né? Ali estava Elias vivo, mas Moisés o morto. Ou de fato Moisés ressuscitou e estava vivo junto com Elias, que foi para o céu vivo, provando que Moisés ressuscitou. Eu tenho uma pergunta aqui. Você diz, olha, Jesus é o primeiro que ressuscitou em corpo glorificado. Sim, Jesus ressuscitou em corpo glorificado. Mas isso não impede de que Moisés tenha sido ressuscitado e sido glorificado. Isso não impediu que Elias tenha ido para o céu e tenha sido glorificado. A ênfase de que Jesus é o primeiro está na sua importância, porque de Cristo depende toda a ressurreição e toda a glorificação. Se Jesus não tivesse vencido a cruz e ressuscitado glorificado,
Enoque tinha que voltar ao céu e morrer. Elias também, porque dependiam da vitória de Cristo na cruz. E Moisés também. Está aí a refutação, a pergunta, a suposta pergunta que travou os teólogos adventistas. E eu tenho uma pergunta que eu farei no próximo vídeo, que irá travar você, Elias Soares, e eu quero ver você responder essa pergunta. A pergunta que vai travar o teólogo Elias Soares. Deus te abençoe. Gostou da resposta? Compartilhe, inscreva-se nesse canal, ative as notificações e que Deus te abençoe grandemente.